Eu era vendedor, né? Eu saí da agricultura e comecei com vendas em 2011. Aí trabalhei com equipamento agrícola por esse tempo, até 2014, quando eu entrei na empresa Turboferro, né? Hoje Solar-Inove. Na época, a gente vendia equipamento para estufa, secadores de grãos, enfim, era para secar fumo mesmo, né? Equipamento agrícola, né? Andava de motoquinha, 5 anos e meio de moto. E em 2015, um dos proprietários da Turboferro foi para a China e de lá ele trouxe a tendência de energia solar, né? E com isso ele veio com essa ideia de tentar trazer para cá e tal, para a empresa dele. É um segmento muito distinto, né, logicamente, do agrícola para equipamento, né, de repente para entrar em energia solar. E ele colocou isso na tabela de preço ali em 2015, né? Mas é lógico que a gente não entendia nada daquilo. No Brasil fazia apenas 3 anos que tinha regulamentado apenas a questão do fotovoltaico, né? E eu, como funcionário deles de venda, tinha muita curiosidade para saber se aquilo funcionava mesmo, né? Porque como a gente não conhecia, nunca tinha visto um sistema funcionando, tu vê, faz apenas 7 anos que eu me identifiquei com o solar, mas na época era uma novidade assim que era um absurdo se falar em energia solar naquela época. Era mais fácil alguém rir da tua cara do que imaginar que isso fosse funcionar um dia, né? Mas enfim, foi se falando dentro da empresa, o pessoal da Turboferro mesmo começou a comentar. A gente não tinha nem tanto acesso assim à informação quanto tem hoje, mas fizemos alguns treinamentos, né, sobre o funcionamento da placa, como é que ela captava energia, de que forma que ela comunicava com a rede da concessionária, e eu comecei a me interessar, né, nessa tendência, né. Já vi que já existiam algumas instalações já no Brasil, em Santa Catarina também já existia alguma coisa, e a curiosidade foi ficando cada vez maior, né. E como tinha a tabela de preço, um dia eu falei para minha esposa, eu vou vender um sistema desse aí para ver se funciona. E foi o que aconteceu, eu sabia para quem que eu ia oferecer, porque a gente já sabe, né, conhecendo os clientes, quem tem tendência de comprar, quem é mais voltado à tecnologia, quem está um passo na frente na questão de visão, quem quer ter o melhor produto, o primeiro produto, né? Existe isso, né? Quando lança um produto, tem pessoas que querem ser o primeiro a adquirir, né? E eu sabia de um cliente que tinha essa, vamos dizer, essa capacidade também financeira de estar adquirindo, né? Vendi o primeiro sistema, foi aqui em Santa Terezinha mesmo, no nosso município, para um cliente que era meu já de equipamento agrícola, né? Esse sistema custou R$42 mil na época. Foi o primeiro sistema financiado pelo recurso do Pronaf, Mais Alimentos, em Santa Catarina, na época. Até hoje ele tem o sistema, nunca deu problema, né? Já fazem alguns anos aí que ele tem. E de lá para cá, a gente começou a difundir isso dentro da Turboferro, né? Esse sistema eu mesmo instalei, eu e um outro profissional que trabalhava na Turboferro. Aí vendemos o segundo, né, com muito custo. Até a história do segundo foi tão engraçada quanto do primeiro, porque eles trabalhavam para a mesma empresa de fumo, a Souza Cruz, e eles foram vender o fumo no mesmo carro. Na ida para a empresa, o segundo cliente falou para o primeiro, cara, tu é louco investir nisso, isso aqui nunca vai te dar retorno. Esse foi o segundo cliente, alguns meses depois, né? Isso em 2015. E aí, em 2016, a gente já fez uma operação já de marketing, fizemos um evento aí numa comunidade, vendemos R$800 mil de solar em um dia. Claro que nem tudo aquilo liberou, com financiamento e tal, mas uma grande parte virou negócio. E aí começou-se a se difundir cada vez mais esse produto, cada vez mais, e evoluir, né, essa tendência de solar, até que em 2017, né, eu tive a oportunidade, né, a partir da Turboferro, de receber uma proposta deles para que eu comprasse a filial que eles tinham aqui em Santa Terezinha. E confesso que fiquei alguns dias sem dormir, claro, né, porque eu era um vendedor, não tinha capital nenhum na época, mas também era muito arrojado, né? Então eu sentia que eu tinha algo a mais a entregar, né? Até comentava com o próprio pessoal da Turboferro que eu me sentia um pouco reprimido no que eu fazia, porque eu podia entregar mais daquilo que eu estava entregando, só que o local que eu estava, né? O ponto dentro da empresa que eu estava não me permitia que eu fizesse mais, né? A partir disso, né? Então eu aceitei,
Foram alguns meses bem difíceis no início, né, porque como a gente não tinha capital nenhum para começar o negócio, foi bem desafiador. Então fomos crescendo aos poucos, eu comecei sozinho e fui buscando pessoas conhecidas que eram da minha confiança, e hoje, né, o trabalho continua o mesmo, trabalhando com pessoas de confiança, transmitindo também confiança para quem entra, né, com muita humildade. Com certeza a gente consegue transmitir isso para todo mundo, humildade, honestidade, fazendo sempre o certo. Então hoje já são 4.000 clientes aí que a gente atende nesses 5 anos, né, uma família já bem grande, inaugurando então esse nosso centro de distribuição aqui, que para nós é uma conquista gigantesca, né, para quem começou sem nada, né? Mas digo com certeza que em todos esses anos, esses 5 anos, que são poucos, né, também, todos esses 5 anos, né, uma pessoa com 5 anos é apenas uma criança, né? Então a gente se considera muito jovem ainda como empresa, né, logicamente, mas nesse tempo o maior patrimônio que a gente tem não é esse que a gente está dentro, né, e sim aquele que está nos ajudando a construí-lo, né, que são as pessoas que a gente veio trazendo aí ao longo do tempo, que vieram dando as mãos para a gente, vieram nos abraçando, acreditaram no nosso propósito, acreditam no propósito que a gente tem até hoje, porque realmente o que a gente prega é fazer o certo, né? E se eu quero fazer o certo, dificilmente alguém vai me prejudicar. Então assim é com todos, né? Até inclusive os dois primeiros clientes que eu vendi como Rudnick, já com a empresa montada em 2017, era algo também diferente, porque até então tinha a Turboferro, que era a empresa que eu vendia, que enfim, eu era só um vendedor, né? Quando era cliente Rudnick, quando eu vendi os primeiros clientes, que foi lá no final de 2017, eu fui na igreja, fiz uma oração e pedi para Deus para que funcionasse, para que o sistema realmente entregasse para eles aquilo que a gente ofereceu. E confesso que a gente faz isso até hoje, para que todos os nossos clientes continuem recebendo, né, e que eles tenham realmente resultado com o produto que a gente oferece. Porque enquanto isso acontecer, enquanto o que a gente oferecer for realmente concretizado, a gente tem certeza que a gente vai continuar crescendo e de forma orgânica, né, sem precisar estar espremendo ninguém. Então essa é a Rudnick e é assim que a gente faz as coisas aqui. Acho que assim como a gente não sabia onde a gente estaria hoje, também não sabemos onde ela vai chegar, né? Porque a gente sabe que crescimento é uma coisa que não acontece de forma igual sempre, né? Você cresce muito facilmente até um certo ponto, né? E depois disso o crescimento ele é mais dolorido, digamos assim, porque tu precisa crescer em muitos setores, né? Falando de uma empresa, né? Eu digo que a gente tem muito a crescer ainda num curto prazo de tempo, né? Porque o nosso mercado é um mercado que está em crescimento, né? Tem muito campo ainda para se trabalhar e tem muitos outros segmentos dentro do solar que não são observados ainda pela maioria das empresas, né? Que é aí onde a gente está focando, né? Por exemplo, a maioria das empresas de solar hoje elas estão focadas em vender equipamento. A gente é entregar resultado. E a segunda coisa é que depois que se vende um sistema fotovoltaico, né? A grande maioria das empresas da nossa região, pelo menos, elas desistem do cliente e deixam ele, vamos dizer assim, se virar, né, com o produto que comprou, né? A gente investe, né, no pós-venda do equipamento, na assistência técnica, no sucesso do cliente, né? Porque se a gente quer entregar resultado, a gente precisa participar desse resultado por um longo prazo, né? Então é isso que a gente está fazendo agora, é muito para isso que a gente construiu esse centro administrativo aqui, porque se fosse só equipamento a gente faria somente um galpão, encheria de equipamento e botaria na internet para vender. Não é a nossa ideia.